Oi, você já pensou nisso? O que é a verdadeira felicidade? Muitas pessoas pensam que a verdadeira felicidade é ser rico, ter status, né? Mas algumas pessoas, elas são ricas, têm conforto, têm status, mas por que que elas vivem tão dolorosamente? Por quê? Então, eu vou estar lendo uma passagem das palavras de Deus. Amém? Onde diz: Deus Todo-Poderoso diz: Deus lamenta o futuro da humanidade. Ele sofre por sua queda. Padece que a humanidade marche, passo a passo, para a decadência e a senda sem retorno. Ninguém jamais pensou no rumo que a humanidade que partiu o coração de Deus e renunciou a ele para buscar o maligno poderia estar seguindo. É precisamente por essa razão que ninguém sente a ira de Deus, que ninguém busca uma forma de agradar a Deus, nem tenta se aproximar de Deus. E além disso, que ninguém busca compreender a tristeza e a dor de Deus. Mesmo após ouvir a voz de Deus, o homem continua em sua própria senda. Persiste em se desviar de Deus, evitando a graça e o cuidado de Deus, rejeitando a verdade de Deus e preferindo se vender para Satanás, o inimigo de Deus. E quem foi que pensou, caso o homem persista em sua teimosia, em como Deus agirá em relação a esse homem que o dispensou sem sequer um olhar para trás? Ninguém sabe que a razão para os repetidos avisos e exortações de Deus são porque ele preparou em suas mãos uma calamidade como nunca houve, que será insuportável para a carne e a alma do homem. Essa calamidade não é meramente uma punição da carne, mas também da alma. Você deve saber disto. Quando o plano de Deus fracassar, quando seus avisos e exortações não são retribuídos, que tipo de ira ele liberará? Será como nada jamais experimentado ou ouvido por qualquer ser criado. E então digo que essa calamidade é sem precedente, que nunca mais se repetirá, pois o plano de Deus é criar a humanidade apenas esta vez, salvar a humanidade apenas esta vez. Esta é a única vez e é também a última. Por isso, ninguém pode compreender as intenções meticulosas e fervorosas expectativa com a qual Deus salva a humanidade desta vez. Amém. Graças a Deus. E também, né, o Senhor Jesus, ele já havia profetizado, eu vou estar lendo, onde diz: Ouvirei falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Mateus 24, 6 até 8. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Em Mateus 24, 21. Então podemos ver, né, que essas profecias elas já estão se cumprindo, né? Vemos que os desastres estão
aumentando. E também por meio das palavras de Deus, a gente pode ver que isso são as exortações de Deus para a humanidade, para elas estar acordando, voltando para Ele. E devemos ver que o Senhor ele já retornou. Então, com isso, para não deixar arrependimento, para aproveitar, né, essa oportunidade que Deus ele nos dá, devemos, né, buscar a nova obra de Deus, buscar entender, porque somente entendendo a verdade, podemos ver como Satanás ele corrompe o homem, podemos ver como Deus salva o homem, podemos entender a vontade de Deus e assim ter a oportunidade, né, de ser salvo por Deus, né? Porque hoje Deus ele faz uma nova obra para salvar a humanidade do império de Satanás. Então temos que estar buscando, né, as novas palavras de Deus. E somente assim, né, à medida que formos lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, porque ele expressou, né, as suas novas palavras. Então assim, né, à medida que lemos e entendemos a verdade, assim veremos, né, os vários truques de Satanás. E assim, né, a nossa dor, ela será diminuída e a gente não viverá, né, em tanta dor, né, onde a gente vai entender a vontade de Deus, como praticar, como nos conhecer, porque vemos, né, que o Senhor Jesus, ele apenas redimiu a humanidade, mas ele não livrou a humanidade do pecado. Ainda vivemos pecando, confessando, e isso a gente vê que é um ciclo, né? E muitas vezes, né, pecamos de dia para nos confessar à noite, né? Então a gente vê que não nos livramos do pecado, né? Então a obra do Senhor não terminou, né? Devemos nos libertar do pecado, né, da raiz pecaminosa que está dentro de nós, né? Porque Deus ele é santo, né? Então devemos passar pela purificação do nosso caráter. Então, né, por meio disso, né, devemos aproveitar essa oportunidade que Deus ele nos dá para não deixar arrependimento, tirar um tempo para investigar a obra de Deus e somente assim, né, podemos ter a oportunidade de ganhar a proteção de Deus. Então, né, que venhamos tirar um tempo, né? Eu sei que hoje em dia tem muita gente que estão ocupado com trabalho, carreira, família e muitas vezes não temos tempo, né? Mas pelo menos meia hora, uma hora e o tempo que tiver, né, para estar investigando a obra de Deus. Então Deus ele não nos pede muito, né? Ele só espera que façamos o nosso melhor, o possível, para estudar as suas palavras. Então isso já é um testemunho, né? Porque ele quer que buscamos a verdade, buscamos entender a verdade. Então, né, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha plantado, né, uma sementinha no seu coração e que a vontade de Deus ela seja feita, né, em nossas vidas. E amém. Graças a Deus.